Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do CCS Cast, que nessa segunda temporada está trazendo convidados para tornar o nosso bate-papo jurídico ainda mais completo. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Márcia Alcântara, que é nossa advogada especialista em direito agrário. Tudo bem, doutora Márcia? Tudo jóia. E o Wellington Alves, que é assessor de investimento, sócio-diretor da Casa Capital. Muito bem-vindo, doutor Wellington. Obrigado, Raquel. Muito gratificante estar aqui com vocês. Então, o nosso assunto hoje é sobre as oportunidades que o mercado de capitais, o mercado financeiro traz para o mundo agro. O mercado financeiro ele vem se desenvolvendo nos últimos anos, vem trazendo mais oportunidades desde os anos 2000, quando passou a ser possível negociar ações pela internet. Então, essa celeridade que a internet trouxe para o negócio no mercado financeiro alavancou esse desenvolvimento, veio junto a educação financeira, né, para a população. As empresas passaram a ver as possibilidades, né, de captar recursos dentro do mercado de capitais, e com isso nós temos esse cenário hoje, onde cabe também o agro. Esse é o nosso tema de hoje. E eu conto com a ajuda de vocês. E até para a gente trazer um pouquinho mais desse contexto, né, dessa história. É isso mesmo? Como é que está hoje o cenário do mercado financeiro? As pessoas, o brasileiro, ele já está aprendendo mais a investir, a empresa já conhece como ela pode rentabilizar, não, captar recursos para desenvolver seu negócio? Raquel, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com você, com a doutora Márcia. E assim, para quem está nos assistindo, eu quero falar que aqui a gente vai deixar o economês de lado, a gente vai falar uma linguagem que você que vai assistir esse episódio vai de verdade aprender e saber como é que funcionam as coisas do mercado financeiro. Então a primeira coisa que aconteceu foi essa desmistificação, né? Alguns anos atrás, até quando eu comecei no mercado, muita gente estava fora do mercado justamente por não entender. Então, o que as grandes instituições começaram a entender? Que a gente deveria trazer mais educação financeira e a internet ajudou demais a chegar no grande público, né? As oportunidades que o mercado dá, tanto para você investir melhor seus recursos, quanto também para fazer essa captura de crédito, né? Então, hoje a gente consegue, através do mercado financeiro, levar um crédito mais barato. Então, hoje a gente aqui está falando sobre o produtor rural, a gente levar um crédito mais barato para ele, mas não só para ele, também para grandes empresários, para o pequeno empresário, para o microempreendedor individual. Então, o mercado financeiro está aí para ajudar a todos. Então, por um lado, a gente tem o investidor. Antigamente, a gente era acostumado a pegar o nosso dinheiro e vou guardar na poupança ou vou aplicar em algum CDI ou CDB que o banco me oferece. Era isso que normalmente as grandes instituições tinham quase que um monopólio, porque o brasileiro não sabia, diferente do americano, fazer algo muito diferente disso. Não é isso mesmo? Então, vamos lá. O que acontece, né? Quando a gente tem concorrência, os grandes são obrigados a também ofertar o que eles têm de melhor. Então, não é que as instituições não tinham produtos bons, é que ele não chegava a parte que não tinha conhecimento. Então, onde que o brasileiro... Hoje ainda existe muito brasileiro que investe em poupança, tá? Ainda é um dos investimentos mais feitos aí pelo brasileiro. Mas antigamente, isso era muito, né? Então, por que o brasileiro deixava o dinheiro na poupança? Porque para ele aquilo era seguro e ele não conhecia outras formas, né? Ele não sabia que CDB, LCI e LCA têm a mesma segurança da poupança. Todos têm um fundo creditador de crédito, onde se a instituição financeira quebrar, o investidor pega o seu dinheiro para trás até R$250 mil. Então, o brasileiro não tinha esse conhecimento. Então, hoje, com a chegada de outras instituições trazendo esses produtos a toda a população, inclusive os grandes, também tiveram que começar a ofertar esses bons produtos na sua plataforma. E o que acontecia demais também? A gente tinha um mito que Bolsa de Valores era só para gente muito rica. Uhum. A gente tinha um mito que boas aplicações só tinha para quem investisse um grande capital de dinheiro. Hoje, a partir de R$100, você tem um ótimo investimento, que é o Tesouro Direto, que já tinha antigamente, mas as pessoas não tinham o conhecimento de colocar dinheiro no Tesouro Direto, que é até mais seguro do que a poupança, inclusive.
o produtor rural, ele começou a entender outras fontes de pegar recursos emprestados. Isso. Não, eu vou te dar um corte só porque eu te fiz a pergunta. Vai me cortando que eu vou empolgando. Primeiro eu quis pegar do ponto de vista do cidadão que tem seu dinheiro ali, sua economia, e ele viu com o mercado de capitais a oportunidade de ter outras formas de investir. Ok. E aí tem o outro lado que as empresas antes, quando precisava de um crédito, só ia no banco pegar aquela linha que normalmente tinha um juro muito alto. E no mercado financeiro começou-se a ter essa oportunidade de crédito mais barato, que é então falando agora do dinheiro para da empresa que precisa tomar emprestado. Aí isso eu queria que você falasse como que o mercado financeiro está revolucionando essas possibilidades. Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa aqui então para o investidor, né? Vamos lá. Você tem LCI e LCA, que são produtos de emissão bancária. Então, quando você aplica numa LCI, ela é uma letra de crédito imobiliário, é o dinheiro que o banco está pegando aquele recurso para jogar para a parte imobiliária, a LCA vai para o agronegócio, e você tem a CRI e a CRA, que são certificados de recebíveis imobiliários, certificados de recebíveis do agronegócio. Então, a CRI e a CRA, ela é de emissão privada. Então, a empresa vem cá, ela emite esse produto, né? Então, você pode escolher. Você vai investir num título de emissão bancária ou num título de emissão privada. Quando é uma empresa que faz essa emissão, ela está querendo capturar esse dinheiro para investir no seu negócio, né? O banco, ele vai investir ali também através dele, mas a empresa... Então, vamos lá, vamos pegar uma empresa do agro, uma produtor Bong, de soja, ué. uma Caramuru, por exemplo. Produtor de soja, agora eu quero falar sobre isso. Tá bom. Que dicas para o produtor, porque hoje está muito concentrado no tipo de coisa. Mas vamos lá, então a Caramuru, por exemplo, ela precisa de recurso para se expandir. Então, o que ela faz? Ela vai lá, em vez de ali no banco pegar dinheiro emprestado, ela faz essa emissão, emite essa dívida para o mercado. Então, uma corretora, um banco como o BTG Pactual, ele vai lá, ele emite isso aí, em vez do banco emprestar o dinheiro, ele joga para os cidadãos, para o investidor, pessoa física, ir lá e aplicar naquilo ali. Por quê? As taxas são mais atrativas do que ele aplicar num título bancário. E para a empresa, sai mais barato do que pegar o dinheiro emprestado no banco. Então é bom para os dois lados, né? O que o investidor tem que tomar cuidado? Se ele está comprando um título de uma empresa confiável, se a empresa está segura, se é uma empresa boa de caixa, uma empresa com pouca dívida. Porque senão também pode estar comprando um investimento ruim, então tem que analisar isso tudo. Por isso também a importância de ter alguém auxiliando na hora de fazer esse investimento. Assessor de investimentos, isso, né? Vamos falar bem do assessor de investimentos aqui. Aí ele capturou isso aí, então ele vai conseguir investir no negócio dele. Ele tinha me feito uma pergunta? Não, então, eu gostaria de saber quais são essas oportunidades para as empresas em pegar empréstimos através do mercado de capitais. Aí a dica que eu falei que eu queria dar também, que é o seguinte. Muita gente hoje, grande, que é produtor rural, continua movimentando dinheiro na física para não abrir uma conta jurídica. O que isso a gente tem de problema? Por exemplo, eu tive uma questão no escritório que uma pessoa foi lá e falou assim, olha, eu tenho uma fazenda que vale 100 milhões de reais e eu quero um dinheiro emprestado. O BTG me empresta? Eu fiquei todo feliz, né? Falei, vou fazer um baita de uma negociação que fez, empresta, me manda os documentos. Na hora que eu mandei pro banco, o banco foi analisar, a pessoa movimenta na física. Quando ela foi fazer a declaração de imposto de renda dela com a fazenda de 100 milhões, ela declarou que ganhava 20 mil por ano. Aí o banco olhou e falou assim, não, mas peraí, não tem capacidade de pagamento. Mas na verdade ele movimentava mais dinheiro, mas na hora de declarar, as pessoas têm medo de declarar. Sendo que quando você movimenta, a Receita sabe que você tem esse dinheiro. Tá movimentando lá, a Receita não sabe, doutora? Fala pra gente aí, você que é especialista em direito agrário, não sabe que tá movimentando ali tudo? Pois é, e é assim, é o gargalo do produtor rural. Duas questões que você levantou aí. Movimentar na pessoa física, porque aí você deixa de restituir tributos que você que você seria restituído se você estivesse movimentando na PJ. Então, a ilusão do produtor rural em burlar essa contabilidade, então a declaração de imposto de renda do produtor rural é ridícula. Sim. Então, o que o Wellington está falando, olha, a fazenda vale 100 milhões, então ele declara ali, supostamente, que eu não tenho conhecimento do seu cliente, mas tem dos meus clientes, 800 mil reais ano, num patrimônio de 100 milhões. Então, assim, é incompatível essa questão contábil. E o produtor, ele não tem essa visão,
que ele, movimentando na PJ, ele tem o benefício, além do benefício fiscal, ele tem o benefício de buscar um investimento com facilidade e até com os juros menores, porque a garantia, que o banco ou o mercado de capital ele precisa, ele não tem liquidez na pessoa física. E aí, o que aconteceu com o cliente de 100 milhões, da fazenda de 100 milhões? Ele não era meu cliente ali. Ele chegou para ser meu cliente, eu infelizmente não consegui atender. Porque, assim, uma coisa que a gente tem que entender... Ele queria um financiamento convencional do BTG. Ele queria uma linha de crédito. Tá, e aí vamos supor, se você poderia pegar uma linha de crédito do BTG, que tem lá uma LCI, uma LCA, mas você poderia também fazer uma operação de CRA para ele. O que a gente poderia fazer? Se ele tivesse documentação. Isso, vamos lá. A pessoa fatura bastante. Isso a gente pode falar para qualquer empresa, né? Porque não é só os nossos amigos pecuaristas, agricultores que vão nos assistir, né? Um empresário de qualquer tipo de empresa, de indústria, qualquer coisa. O cara fatura ali 70 milhões ano. É um cliente já grande, né? Uma pessoa já que consegue fazer uma debenture, fazer uma CRA, fazer uma CRI, dependendo do ramo de atuação dele. O que acontece muitas vezes? Ele não tem um balanço auditado, né? O banco quer ajudar ele. O banco quer fazer negócio, gente. O banco quer fazer negócio. Todo mundo que tem negócio quer fazer negócio. Só que a pessoa chega lá, ela não tem um balanço auditado, o produtor rural movimenta na física, não tem uma empresa aberta, eles não declaram o giro. Aí o banco quer, vamos montar uma debênture para aquela empresa, né? Uma empresa, se for uma empresa de infraestrutura, ainda monta uma debênture isenta para quem vai estar investindo. Isso é um negócio que pra gente que distribui investimento é muito bom, o cliente adora isso aí. Porque realmente é bom, né? Você investir, não pagar imposto, é legal. Aí, mas o que o banco se esbarra? Se não tem um balanço auditado, o cara já tá fora. O cara tem que ter um faturamento legal, tem que ter um balanço auditado e uma empresa redondinha. Muitas das vezes também, o que a gente tem? Nós temos ótimos contadores no mercado, né? Mas muitas das vezes a pessoa é mal assessorada pelo contador dela. Às vezes o contador acha que está ajudando, mas na verdade está prejudicando. Então também é muito importante, né? O nosso amigo empresário, nosso amigo produtor rural, ter uma contabilidade boa, né? Ter uma contabilidade boa, uma área jurídica que saiba atender, que sabe como desenhar isso aí. Porque assim... Muitas das vezes, quando chega no mercado financeiro, a gente consegue fazer algum ajuste ali que a pessoa não tem. Vamos auditar esse balanço aqui, contrata a empresa, vai auditar seu balanço, a gente conseguir fazer. Mas na maioria das vezes, a gente não consegue chegar nem no começo de fazer um negócio para ele. Vamos pensar assim Eu vou trazer o exemplo do produtor de soja, porque aqui, falando principalmente de Goiás, ele é uma figura bastante proeminente, né? E bem constante, né? Tem muitos. Vamos pensar num produtor de soja grande que ele precisa do financiamento do Banco do Brasil. Ao invés dele ir lá pegar o financiamento do Banco do Brasil, seria uma vantagem para ele ir no mercado financeiro e emitir uma CRA para pegar esse dinheiro do mercado? Peraí, antes do Wellington responder, eu preciso fazer um adendo, Faça. tá? Porque se o cliente produtor for no Banco do Brasil, ele vai ter que comprar um seguro, tá? Então, dentro do Banco do Brasil, ele não consegue um empréstimo sem uma venda casada. É isso que eu ia falar, a venda casada não é proibida, segundo a legislação, Código de Defesa do Consumidor? Sim. Mas o que acontece? E aí é o que eu gostaria que o Wellington trouxesse, e ele está colocando aqui muito bem para o nosso cliente produtor rural, que existem outras opções. Você não precisa ir lá no banco regular e ficar entregando a sua alma para o banco. Porque você entrega a sua fazenda, você entrega a sua máquina em alienação fiduciária, e você não faz o seguro, que você paga o seguro. E você não tem uma assessoria como o Wellington está explicando aqui, ó. Então, assim, eu gostaria de fazer esse adendo antes de você começar a expor. Se o mercado de capital tem essa possibilidade de emprestar para o nosso cliente produtor rural. Tá, vamos lá. Nem todos seguros são ruins, nem todos seguros são bons, né? Então, muitas das vezes, quando a gente vai pegar um crédito, o banco, às vezes, alguns produtos é obrigatório você fazer um seguro, igual um financiamento imobiliário mesmo, é obrigatório você fazer um seguro. A gente tem que entender que, por exemplo, se o progenitor que foi lá e fez um financiamento imobiliário, por exemplo,
morre, ele vem a faltar, muitas vezes a família não vai dar conta de arcar com aquele financiamento. Então, se tem o seguro e o cara morreu e ele é quitado, a família não vai perder o bem que ela mora, né? Então assim, tem seguros e tem seguros. Muitas das vezes, um produto não é obrigatório ter o seguro e o gerente te impõe, só vai liberar se você fazer o seguro, porque ele tem metas a bater, né? Sim. Então, isso acontece muito, que é o caso que você falou, e não adianta a gente falar da instituição X, Y, porque isso é comum no mercado, né? E realmente é muito ruim quando você vai fazer uma coisa, a pessoa, para te liberar, te obriga a comprar algum produto que é da meta dela. Isso é muito ruim. Mas vamos lá, a gente tem alguns tipos de seguros, né, que a gente consegue fazer em bolsa, mas para seguro de preço, né? Igual, por exemplo, o produtor rural, aí a gente, pra gente falar dessa parte desse seguro, eu já quero falar aquilo que a gente estava conversando, se a gente começar a gravar, que são os armazéns, né? Falta armazéns para a gente armazenar o nosso escoamento de produto. Mas por que falta? Porque todo mundo quer armazenar esperando um preço melhor. Sim. Sendo que muitas vezes, talvez compensa você vender aquilo lá e usar o mercado financeiro para proteger seu preço, para você ganhar se aquele produto realmente subir. Então, às vezes, o que acontece? A soja estava, vamos dar um exemplo aqui, a soja estava 120 a saca, foi para... Eu falei 120? Foi 120, né? 120. É porque eu pensei 150, porque 120 é o preço que está hoje em Goiás, mais ou menos. Então, vamos supor que a soja estava 150 e você acha que ela vai voltar a 200. Né, que bateu aí um tempo atrás, há alguns anos atrás. Vocês realmente têm certeza que vai bater? Não, né? Ninguém tem bola de cristal, a gente não tem essa certeza. Se você guarda a sua soja e fica esperando ela bater 200 e ela vai para 100, você ficou gastando dinheiro de aluguel do galpão, lá do seu armazém, você não vendeu a sua soja, tá vindo a outra safra sua aí, você vai ter que vender aquela antiga a qualquer preço. Então, na bolsa, a gente tem um mecanismo de negociação que a gente consegue proteger seu preço. Então, o que você pode fazer? A gente tem duas formas de fazer aqui nesse exemplo que a gente deu, né? A soja tá 150 e você quer proteger de uma queda. Então, o que você pode fazer? Você vai lá, armazena a sua soja e você compra um negócio que a gente chama de put, que é o quê? Ela te dá o direito de vender a um determinado preço. Então, se você comprou uma put, por exemplo, 140 e pagou um prêmio por ela, você tem que pagar um prêmio por ela. Igual quando você faz o seguro do seu carro. Quando você faz o seguro do seu carro, você paga um prêmio para você estar protegido. Sim. É a mesma coisa. Você vai lá, paga um prêmio para comprar essa put. Um determinado valor lá que você pode jogar isso no seu custo, inclusive. Então você vai lá e faz conta. Para me proteger aqui, se acontecer isso, isso aqui eu vou cobrir? Vou. Então beleza, então compensa eu ter esse seguro, né? Então vamos supor que essa soja vai para R$100. Você ganha essa diferença no mercado financeiro. Você faz um seguro para que o preço seja mantido. Seja mantido. Em 150, que foi o valor hipotético aqui que a gente tratou. Aí você pode fazer o contrário também. Você acha que a soja vai para 200. Então, se você pagar uma pequena fração do que você vende... Então, vou vender minha soja aqui por 150. Não vou ter custo de armazenamento mais, porque eu já vou vender minha soja agora. Não vou pagar o aluguel todo mês do meu armazenamento. Já despachei minha soja, só que eu acho que ela vai subir. Então, você vai lá e compra um negócio que a gente chama de call. Que se a soja subir, vai valorizar junto. Então, você vai participar dessa valorização sem precisar ter preocupação da sua soja. Você já comprou isso aí. E sabe o que é o melhor? Sabe o dinheiro que você acabou de receber de vender sua soja? O que você vai fazer com ele? Vai aplicar numa renda fixa com liquidez diária recebendo 15% ao ano, que é o que está a taxa de juros hoje no Brasil. Mas olha só, você falou onde a gente compra o put e o call. Aí você vai ter Vamos dar o caminhozinho das pedras, né? Vamos lá. Caminho da roça. Primeira coisa. Isto, Raquel. Né? Não é em todo lugar que você vai ter um especialista que vai te ajudar a montar um preço de comprar call ou comprar put. Então, você tem que ir numa instituição financeira, né? Falar com o seu gerente ou com o seu assessor de investimentos e ele vai te auxiliar a fazer essa compra. Não tem como você comprar isso aí fora do mercado, que isso é uma negociação de bolsa de valores. Então, é a bolsa de valores gerando o quê? Gerando proteção, gerando ganho para os nossos produtores. Mas eu posso ir tanto no Banco do Brasil, quanto no Santander, quanto lá no BTG? Pode, né? Mas se quiser ir no lugar que mais negocia commodity agrícola no Brasil, você vai na Casa Capital. Não, mas eu quero dizer assim, um produto das instituições toda financeiras. Toda instituição financeira que negocia em bolsa, que pode negociar em bolsa, você consegue fazer isso. Então, os grandes bancos que tem corretoras, as grandes corretoras, tudo você consegue fazer. Mas assim, ok, você já falou, a pessoa
muito bem explicado. Ela já tem a soja, né? Ou vai plantar a soja e já quer pensar na negociação futura. Mas a minha pergunta original é assim: eu vou plantar e preciso de dinheiro emprestado. Eu posso... É vantajoso eu buscar esse dinheiro no mercado financeiro, tipo através de um certificado de recebível? É vantajoso e assim... Do agro? E também tem uma coisa que a gente fala pouco no mercado e é muito interessante, que é o empréstimo através de CPRs. Então você vai em uma instituição financeira, né? Pode ser até no próprio Banco do Brasil também, né? Que é o mais usual de emprestar dinheiro pro agro. Mas o BTG faz isso bastante também. É um tipo de crédito bem interessante. Você vai lá, coloca CPRs como garantia. O que são as CPRs, né? Você vai colher lá 20 mil sacos de soja. Então você vai desses 20 mil lá sacos de soja como garantia, a instituição vai te liberar o dinheiro. Chegou na data da colheita, a instituição quer as sacas de soja dela pra cá, né? Que ela te emprestou o dinheiro, ela quer a soja dela pra cá. Não paguei. O banco vai lá com o oficial de justiça, com uma máquina e colhe sua soja e leva ela embora. Por quê? Porque você colocou ela como garantia. Certo. Mas é uma forma de empréstimo muito legal. E pelo fato de ter uma garantia muito líquida, que é a soja, o juro, muitas das vezes, é bem interessante, né? Então é bem legal da gente fazer o uso disso aí. Sabe o que é o grande problema de crédito no Brasil hoje? Mas antes de você continuar, e eu oferecer um CRA para o investidor, para eu captar um recurso, para eu poder plantar e remunerar esse investidor lá pelo mercado financeiro por um juro melhor? É muito bom o juro da CRA comparando com os outros tipos de empréstimo. Só que aí a gente esbarra numa coisa, né? Você consegue emitir CRA se você for uma empresa e você tem que ter um balanço auditado. Então tem que ser um produtor rural que tem... Uma PJ. Uma PJ. Uma PJ. Assim, um produtor rural que tem um faturamento de 5 milhões de reais, se ele tiver uma empresa e tiver um balanço auditado, ele já consegue acessar o mercado. O que não é difícil então, pro agro. Por isso assim, eu estou insistindo na pergunta, porque é isso que eu gostaria de chegar. Que eu acho que os nossos seguidores que estão acompanhando... tem sim, claro, aqueles grandes produtores, mas tem esse pequeno que fala, isso não é para mim, entendeu? Esse negócio de CRA. E dentro do agro, 5 milhões não é um grande produtor. Ele é um pequeno produtor, na verdade. E outra coisa também, porque assim, às vezes, um grande banco, você fatura lá 1 milhão ano, para um grande banco, ele não vai querer te ajudar a fazer a emissão da CRA, para ele não compensa. Mas para uma fintech, para uma empresa menor, você é um cliente legal, você é um cliente bom, que vai gerar negócio para ele. Então, como ele tem uma capacidade financeira que hoje o banco não consegue atender, empresas mais pequenas, mas ele vai conseguir atender o pequeno. Então, assim, tem bolso para todo mundo, tem instituição para ajudar todo mundo. O que não tem, muitas das vezes, é o conhecimento, né? Aí a gente tem duas frentes aí. Nós do mercado financeiro, às vezes, a gente não ensina, né? Muitas das vezes a gente tá ali no dia a dia e não divulga tanto, a gente leva a nossa rede social para outras coisas e não trata essa educação como deveria, e muitas das vezes também o interesse do produtor de buscar uma coisa diferente. Por quê? O cara tá há 60 anos fazendo desse jeito e tá dando certo. Pode ficar melhor? Pode, mas às vezes ele não quer mudar, porque ele não vai atrás desse conhecimento também. Vamos explicar assim, o Beabá, o que é um certificado de recebível do agronegócio, CRA? Qual que é o espírito do negócio, dessa operação? Eu quero... Quanto que é um empréstimo aí médio para um pequeno produtor? Eu preciso de quanto para plantar? Um produtor que ganha 5 milhões, sei lá. Hoje um empréstimo está saindo aí a mais ou menos... CDI mais 8, CDI mais 7, que a gente está falando de CDI a 15, então a gente está falando de 21, 22% ano. Então eu preciso de um financiamento, sei lá, de 20 milhões, eu vou pagar 22% ano. Aí eu vou no mercado financeiro, monto uma operação em que eu vou lá falar para pequenos investidores, invistam na minha produção de soja, que eu vou te remunerar depois com um juro. Aí continua. Hoje vai estar saindo aí pro produtor uma taxa de juros de... Aí depende, né? Porque assim, a gente tem o pessoal que tem um... É igual o Serasa, né? A pessoa tem um histórico financeiro legal, então a instituição vai lá, avalia ele
Ele fala assim, não, aqui a gente consegue fazer emissão a isso que o mercado vai pagar. Tá. E se a pessoa tem um nome mais ruinzinho um pouquinho, mas que passa, não, as pessoas pagam, mas ela tá mais complicadinha aí de caixa. Aí ela vai pagar uma taxa maior. Mas, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Caramuru, que foi um recente. Ela saiu a mais ou menos IPCA mais 7. Então a gente está falando aqui de 7% ao ano, mais o índice de inflação que é o IPCA. O IPCA projetado para esse ano está por volta de 5%. Aí quer dizer que quem no mercado financeiro comprou a CRA vai ganhar 7% mais. Mais a inflação, que é uma boa aplicação, não vai é? dar uns 14%, 15%. Por aí. E que é menor do que. E outra, isenta de imposto. É o que eu queria, aproveitando o gancho aqui, porque o que acontece? Só para fechar o raciocínio. Então, o produtor, ele vai pagar 15% para quem apostou nele. O pequeno investidor lá na bolsa que escolheu investir 1.000, 2.000, N, até dar o valor que ele quer. Ele fala, mercado, eu quero captar, sei lá, 20 milhões e eu vou remunerar a IPCA mais 7, que dá 15, para você, se você apostar aqui na minha produção desse ano. E aí, quando ele pagar esses 15, é menor do que os 22, que tradicionalmente... Coloca isso aí em 20 milhões. O juro em cima de 20 milhões. O tanto que é melhor, né? Eu só quis fechar o raciocínio para ficar bem didático. E sabe o que é legal? Que assim, o brasileiro começou a descobrir o mercado de crédito agora. Porque isso, os assessores já distribuem isso há bastante tempo. E muitas empresas já fazem há muito tempo e fundos de investimentos também já fazem há muito tempo. Só que não era tão popular igual agora. Por quê? Porque a taxa de juros está muito alta, né? Então, por que os bancos não estão emprestando dinheiro? Não só para o agro, mas no geral. É porque o banco é ruinzão? Não, o banco quer emprestar. Só que a gente está com um problema muito grande de comprovar a capacidade de pagamento. A gente está com um problema de juro alto, então aumenta o número de calote. Aí o banco tem que fazer o quê? Não, peraí, para mim não tomar o calote, eu vou ter que escolher melhor para quem que eu vou prestar meu dinheiro. Aí muitas das vezes a pessoa é boa pagadora, mas por um detalhe o banco prefere não emprestar. Por quê? Porque se o banco começa a tomar calote, mais as ações, na bolsa. Então, aí o que acontece? A gente precisa de quê? A gente precisa que a nossa taxa de juros caia em primeiro momento para ficar melhor para pegar esse crédito. Porque até essa IPCA mais 7, com um juro menor, ela saía a IPCA mais 5, IPCA mais 4,5. E se para um produtor rural seria o quê? Maravilhoso, né? Porque o dinheiro que ele vai ganhar vendendo essa soja, vendendo milho, vendendo arroba de boi, fantástico. Então, quando o juro fica muito alto, espreme muito a margem das pessoas, né? Sim, então é muito complicado. Sim. Não, porque aí o que acontece? Desculpa cortar seu raciocínio, não. Agora segue. Você falou que você estava ansiosa para fazer sua pergunta. Gente, quando vai chegar a minha vez... Isso, tá mais ou menos isso. Porque o que acontece, Wellington? Essa pontuação que você fez é bastante interessante e eu quero complementar no seguinte sentido. Nós temos plano safra, que o juro veio a 12%, mais taxa Selic. Isso dá quanto, Wellington? 27. 15 mais 22, 27, né? 27. 15 mais 12, 27. Então, assim... É 15 mais 12, né? É 15 mais 12. Dei a resposta certa com a pergunta errada, tá vendo? 15 mais 12, 27. Mais os acessórios que você paga dentro do contrato do crédito rural. Mais um seguro emprestamista. Exatamente, que você não sai de lá, ou uma cota de consórcio, ou um investimento no capital, quando você está falando de cooperativa de crédito. Então, assim, existem outras possibilidades no mercado para o produtor rural. E é isso que eu quero apresentar para o produtor rural, essas possibilidades. Porque se você joga na sua conta, deu quanto, Wellington? Eu não lembro. O juro final? 27. Não, fazendo por crédito privado, né? Vai pagar ali 14, 15. Pois é, 14. Vamos pegar um ruim, 18. É bem melhor do que pagar 27. Então, assim, você joga isso em 20 milhões. Que 20 milhões também você não vai fazer uma grande produção, né? Eu tô falando aí de um médio produtor, 20 milhões. Você joga isso. É a sua RAM, meu amigo. Você tá deixando de andar de RAM porque você tá escolhendo a operação errada. Dependendo do volume, é várias RAMs, né? Pode dar Com RAMs até certeza. pra gente. Olha, é mesmo. Passa uma pra cá, né? Mas, Márcia, inclusive, assim, até um dos motivos pelos quais, né, você fez questão de trazer o Wellington até o programa hoje foi justamente para desmistificar um pouco explicar melhor, né? As oportunidades de crédito, de contratos
mais travados no mercado financeiro, né, para o produtor rural. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, como que está hoje o produtor, de uma maneira geral, com essa questão dos juros mais altos? Tem chegado mais gente com a corda no pescoço lá até você para te pedir socorro? Tem. Raquel, a inadimplência, os números não estão mentindo, e eu acredito até num índice muito maior do que isso, porque o que acontece? A inadimplência do produtor rural, ela não é da safra agora, que foi 24, 25. Essa inadimplência do produtor, ela veio lá 23, 24, que se o produtor tivesse conhecimento, ele teria travado, e aí depois eu quero que você explique melhor, Wellington, esse negócio de travar o preço. Uhum. Ele teria travado o preço, porque a soja, quando ele plantou, era 180, quando ele foi vender, que foi 30 do 4, R$ 98, 100, 110. Então, assim, foi 30 do 4, foi a data cabalística. Agora que ele está pagando o preço dessa queda. O que ele fez? Aí o produtor foi na agência, na instituição financeira que emprestou o crédito para ele, e ele não tentou uma possibilidade. Ele renegociou essa dívida e jogou ela para quando? Para agora, 25. Então, com uma safra, ele vai pagar 2. A conta não fecha. É básico, é conta de padeiro. Você tem uma safra para pagar 2. É impossível. Então, assim, começou a surgir agora. E tem produtor que não vai plantar porque ele não conseguiu crédito nos bancos regulares e ele não tem um nome para fazer uma troca, uma CPR. Que a gente chama de barter, né? Ele Uhum. não tem um nome para isso. Ele não consegue. Então, ele não vai conseguir plantar. E isso ainda está... digamos assim, nos bastidores, porque a gente só vai tomar conhecimento disso quando chegar ali novembro, dezembro, que fizer a análise de quanto deixou de Quer dizer que o cenário plantar. futuro é aterrorizante. É aterrorizante. E isso preocupa, porque a gente está falando de um PIB aí de 1/3 do Brasil. O volume é muito alto de dinheiro. Ou do prejuízo. Né? Da inadimplência. Então, vamos retomar, até ela pediu, eu acho importante, a questão de... A gente escuta muito isso, né? Vamos traduzir isso para o produtor rural que ainda conhece pouco da matéria. O que é travar o preço da soja? Você explicou, eu sei, mas vamos falar de novo, né? Até para a gente... retomando aqui o raciocínio. Vamos lá, a gente está falando muito de soja, né? Mas a gente consegue travar também na Bolsa Brasileira milho, café a gente travou arábica, e boi gordo também. E a gente consegue também travar o preço do dólar, que é muito importante para o produtor de soja, né? Então, por exemplo, o dólar estava R$6 esses dias, agora está R$ 5,40, né? Então, isso também afeta muito ali no preço do produtor. E outra coisa, ele importa os insumos, paga em dólar. O dólar estava caro, agora o dólar tá barato. Agora que tá bom que vai comprar insumo agora também, né? A gente vai começar... A gente escolheu em abril, né? Então para comprar um insumo agora tá legal. Uhum. Mas, por exemplo, então a gente consegue fazer a trava disso tudo na Bolsa. Então, a gente trava bastante dólar também. Não só para o agro, mas para tudo, né? Então a gente consegue fazer essas travas. Mas vamos lá, a gente tem duas formas de se travar na Bolsa. A gente consegue travar através do mercado futuro. O que é o mercado futuro? Você vai lá... Vou pegar o milho, só para ficar fácil de explicar, porque a soja é dolarizada, vou deixar a soja para falar por último. Tá bom. Tá? Então a gente vai lá e pega o milho, por exemplo. Tá negociando a R$70 a saca, Praça de Campinas, né? Que é o que negocia o Exalco do milho. R$70. Aí você vai lá, você quer travar nesse preço. Você acha que tem mais perigo do milho cair do que subir R$70 para você, tá bom. Você foi lá, fez o custo seu lá, você vender a 70, vai te dar um lucro ali de R$10 por saca? É interessante? Ou não é? Né? Esse aí o produtor tem que ver lá para ele, mas vamos supor que é. Então você tá protegido. Se o milho cai, você vai ganhar a diferença financeira na bolsa. Aí outra coisa, a gente não tem entrega física de milho, tá? Então você só tá fazendo o financeiro dele na bolsa. Você vai vender seu milho no mercado ali onde você já costuma vender. Então você só trava o preço. Então você vai, manda um dinheiro para a corretora, esse dinheiro fica lá como margem de garantia, a gente aplica ele no Tesouro Direto para render ali 15% ao ano, né? Não vamos deixar o dinheiro parado na conta.
Então, você vendeu ali o milho futuro a 70, o milho foi para 50, a bolsa vai te pagar ali R$ 20 que você protegeu ali o preço do seu milho. Foi bom para você porque você protegeu. Então, pô, vendi meu milho a 70, foi legal. Nesse caso, você não paga pelo seguro, como a gente falou da CAL e da PUT. Agora eu vou falar delas melhor, né? Se o milho vai para R$ 90, é o oposto. Você vai ter que pagar R$ 20 para a bolsa, certo? Só que o seu milho lá no campo, você não vai vender ele agora a 90, porque tá 90. Então, assim, para você deixou de ganhar 20, mas você vendeu pelos mesmos 70 que você queria. Então, você já escolheu o preço. Qual que é a grande diferença de você fazer o milho de mercado futuro, que é o que eu expliquei agora, ou fazer através da CAL e da PUT? É porque na CAL e da PUT, você não entra ali comprando e vendendo naquele preço. Você vai comprar seguro, tanto para cima quanto para baixo. Então, se você é produtor rural e você tá com medo do milho subir, você vai pagar ali um contrato de R$ 70, vamos supor que você pague 4 ali para comprar uma put, para proteger você abaixo de 70. Né? Então, você comprou uma put de R$ 70 a R$ 4. Então, se o milho vai a 50, você recebe da bolsa 20. Só que você pagou 4, você ganhou ali R$ 16 que você perderia. Sim. Se o milho vai a 100, aí que acontece a mágica. O milho vai a... Vamos colocar 90 para ficar fácil a conta igual a outra. O milho vai a 90. Então você ganhou ali R$ 20 no seu milho lá no campo, não ganhou? Na bolsa, você não tem que pagar os 20, porque você só pagou pela call. Você pagou pelo teu direito de comprar. Então o que acontece? O milho subiu, você... desculpa, o milho subiu, você tá na put. Eu confundi aqui, já joguei a call junto. Você tá na put. Você pagou os R$ 4 para proteger. O milho foi a 90. Você só pagou aqueles 4. O seu milho lá do campo, você vai vender ele a 90. Foi fantástico. Então você paga um pedágio para se proteger, só que se o milho subir, você tá participando dele. Então, assim, os dois são muito bons, só que cada um é para um momento. Certo. Já trazendo aqui para boi gordo, por exemplo. A arroba foi a R$ 340. O que era o melhor cenário? O boi deu uma pancada muito forte para cima. Era melhor você pagar para ter o seguro ou travar no futuro? Na minha visão, travar no futuro, porque a tendência era que o boi desse uma caída. E realmente a arroba caiu um pouco. Né? Um pouco não, caiu bastante, né? Se for produtor, foi ruim a queda. Pra gente que gosta de picanha, foi... Tá 260. Não chega na gente, né, essa queda, mas... Vamos lá. Aí, o que acontece? Então, tem essas duas formas. Então, para cada momento de mercado... Uma é melhor do que a outra para se fazer, mas todas as duas são ótimas. Né? O que o produtor rural faz demais? Ele vai ali nas trades, né? Nas famosas trades, e ele trava o preço dele e depois entrega lá. Só que ele trava diretamente com a trade. Diretamente. Só que o que a trade faz? Ela vai lá e travar na bolsa. Ela não é boba, ela vai ficar descoberta. É. E ele pode travar direto na bolsa? Ele pode travar direto na bolsa. Ele abre uma conta numa corretora, de preferência no BTG Pactual com a Casa Capital. E ali ele consegue fazer essa negociação de travar ou com opções, que é a call e a put, ou com o mercado futuro. Então, assim, ele consegue fazer o que a trade faz. A trade, o que ela faz lá para travar? Ela joga um spread em cima, trava para ele, ele é obrigado a entregar lá. Se acontecer dele perder a safra, quebrou, né? Porque ele vai ter que comprar de alguém para entregar, porque ele fez um contrato com a trade. Sim. Então, assim, ele tem mecanismos para não ser obrigado a travar isso lá com a trade. Ele pode vender para a trade, mas ele não precisa travar o preço dele lá. Então, ele pode o quê? Se dá o luxo, quando ele vai plantar, ele pegou o custo dele, ele senta com o Wellington e fala assim, Wellington, meu custo é tanto, eu quero que você desenhe uma proteção para mim, deixa eu ver se eu quero fazer isso aí. A gente vai lá, desenha, explica, dá a possibilidade para ele desse jeito aqui, vai me dar um lucro legal, compensa eu pagar para fazer. Ou então, vamos fazer assim. E ele vai lá e organiza. Então, o mercado financeiro serve para fazer isso para ele. E aí ele continua negociando ali com a trade, com quem recebe o grão ou quem recebe o boi dele. Ele continua negociando lá, vai vender o boi dele lá por frigorífico. Aqui na bolsa a gente vai travar o preço dele para ele. E o que é a grande vantagem dele fazer isso aqui na bolsa? Ele não é obrigado a ficar armazenando o produto dele. Sim. O seu boi, ele engordou, bateu a arroba, você tem que matar ele, você vai continuar comendo lá. Agora, você vai matar ele naquele dia, o boi vai estar com preço bom ou vai estar com preço ruim? Você não sabe, você sabe que daqui 3 meses você vai ter boi gordo para poder vender pro frigorífico. Então vai lá e trava o preço dele para daqui 3 meses. Se tá num preço legal, se não tá, vamos pensar o que a gente vai fazer. Em média, esse travamento, você falou aí um preço hipotético R$4, mas custa quantos por cento do valor daquilo que você quer travar? Depende de muitas variáveis, né? Depende do prazo. Então, por exemplo, se você vai travar uma call, né, que é o que você tem direito de comprar
quanto mais tempo você vai travar ela, mais cara ela fica, porque a taxa de juros no Brasil é muito alta, né? Então, depende do prazo que você vai travar, depende como está a volatilidade de mercado, principalmente. Igual, por exemplo, sai aqueles dados lá dos grãos lá nos Estados Unidos, ou então os dados da chuva, que lá vai dar volatilidade no mercado. Se naquele dia der volatilidade, o preço, tanto para call quanto para put, vai ficar mais caro. Então, tudo vai depender disso. Então, assim, a gente às vezes sai a 4% do valor, às vezes sai a 3%, às vezes sai a 5%, e depende também do strike, que é o strike, é o preço que você vai travar. Então, por exemplo, o milho está 70%, mas você não necessariamente precisa travar ele a 70%. Você pode travar ele a 60%, pode travar ele a 50%, a 55%, a 69%. Então, cada strike vai ter um preço diferente. Pode travar 72? Pode travar 72. Aí vai ganhar um tiquinho a mais, ué. Só porque ele vai ser um pouquinho mais caro que o de 70, porque você já entra ganhando 2, concorda comigo? Então, assim, mas pode, tudo pode. Aí tudo tem um preço. Nossa, eu tô aqui ansiosa para perguntar. Pergunte. Wellington, tá, aí você falou na questão de travar a soja, o milho, o café arábica, né? O boi a gente sabe que o ciclo é menor, mas nessas questões de safra, quanto tempo antes da minha produção eu preciso procurar o Wellington na Casa Capital para ele analisar para mim qual é o momento para eu travar isso daqui? Então, para quem já é cliente, que já faz isso há bastante tempo, né? A gente já tem um acompanhamento mensal ali, porque assim, uma coisa que é interessante também, que hoje as pessoas dão bobeira, né? Você vendeu sua safra. Você não vai plantar agora de novo, você vai plantar daqui a pouco de novo. Então, por que não pegar seu dinheiro e investir num bom investimento? Investimento, como se você for usar o recurso para a próxima safra, um investimento de liquidez, né? Não vamos pegar lá a coisa que eu vou usar daqui 6 meses e comprar ação, né, gente? Porque senão você vai perder dinheiro. Mas você vai lá e deixa seu dinheiro aplicado. E a gente vai fazendo um trabalho com ele ali, chegou a época de comprar os insumos, você vai lá, resgata, isso aí tudo seu assessor vai saber te orientar. Agora, o cliente novo, ele fechou o custo dele. Meu custo vai ser tanto. E muitas das vezes ele procura depois que ele já pagou o custo. Não, procura antes. Porque a gente pode te ajudar a fazer uma proteção de câmbio, a gente pode te ajudar com alguma coisa. Às vezes a gente não vai te ajudar com nada, né? Mas pelo menos vamos tomar um café. Que ele assinou, ou depois que ele assinou aquela CPR com a Trade, ele quer ir lá procurar para travar o preço dele. E outra coisa, se o cara é nosso cliente da parte de fazer a trava de preço, a gente ajuda ele até a analisar onde ele vai conseguir um empréstimo mais barato. Porque assim, se o meu empréstimo não é o mais barato, mas ele tem um empréstimo mais barato em outro lugar, ele vai vir travar o preço comigo, vai investir comigo, eu vou ajudar ele a achar um empréstimo mais barato. Eu quero que o meu cliente sobre dinheiro para ele investir comigo, né? Eu sou um assessor de investimentos. Então eu quero que o cara sobe dinheiro para ele. Então ele foi lá, ele sabe quanto é que vai ser o custo dele, a gente vai sentar, vai desenhar e vai incluir o que nesse custo? Se ele for fazer a parte do seguro lá com a put, a gente vai desenhar para ele lá o preço que vai ficar e já vai embutir isso aí no custo. Então ele vai saber exatamente se tudo ocorrer como a gente planejou, quanto é que vai ser o lucro dele, né? Certo. Então, o momento antes de comprar os insumos. Ah, já comprei. Não, beleza, a gente senta, vamos desenhar também. Mas se for antes é melhor. Márcia, e aí eu queria, até para a gente encaminhar, infelizmente, para o final da nossa entrevista, o tempo passou, gente. Mas eu queria também te perguntar que um assunto que a gente falou bastante aqui é que para ele usufruir de todos esses benefícios, ele tem que ser uma pessoa jurídica, ele tem que investir num balanço auditável. Como que o escritório pode ajudar esse produtor rural que ainda precisa dar esse passo? Porque ele vai precisar dar espaço para depois dar esse outro. Assim, só antes dela responder, a parte de proteção de preço e crédito, a gente consegue fazer para a pessoa física também. Só que a jurídica vai ter acesso a melhores créditos. Agora, a parte de travar preço, a pessoa física consegue fazer também. Tá. Inclusive, eu não produzo nada, né? Porque, infelizmente, eu não tenho terra. Mas eu especulo lá com milho, com soja, com boi. É bem legal. É um mercado também bem rentável. É tipo negociações também. Certo, ótimo esclarecimento. Então, para travar preço, gente, não precisa ser pessoa jurídica, mas pensando em pegar um empréstimo, emitir uma CRA no mercado para pegar um dinheiro mais barato... Ter maiores benefícios, ter maiores benefícios, precisa de organizar a casa. Como que o escritório pode ajudar esse produtor? Certo. Eu queria só voltar um pouquinho, e aí a gente vai usar aquele tempinho que a gente tem de carência. Tá vendo, gente? Produtor adora carência. Eles não querem terminar o podcast, tá? Então vocês continuem aí.
Em relação às trades, o que é o problema? Porque você vai lá, você vende a sua soja, né? Ou faz a sua troca com a trade, a CPR física. A gente está falando da CPR física, porque tem a financeira e tem a física. Você fala da CPR física que você vai entregar a soja. Então, vamos colocar aqui 30 do 3, você prometeu de entregar lá 10 mil sacas de soja para trade. Você não tem essa mercadoria. Você não vai entregar, você vai ficar inadimplente. Só porque essa trade já pegou essa CPR dela e jogou aonde? No mercado financeiro. Né? O produtor rural, ele vai ficar devendo, não é para trade, ele vai ficar devendo para o mercado financeiro. E provavelmente ele tem algum tipo de execução ali também. Aí ele vem e ele é executado pela trade, porque quando você faz a CPR, você faz não é uma análise, transfere o direito creditório, né, creditício, para aquela trade, para ela trabalhar no mercado financeiro. Então, você está passando o cheque. Ele foi lá, o detentor daquela CPR vai executar o seu cliente. No jurídico, isso é muito complicado, você reverter isso. Porque se fosse só uma CPR com a trade, bacana. A gente tem mecanismos jurídicos para isso. Mas não, você emitiu e você autorizou para que ela trabalhasse no mercado financeiro. Então, é um cuidado que o produtor precisa ter quando ele vai trabalhar com a trade. E normalmente ele não tem esse conhecimento. Normalmente ele não... assina o contrato ali, não lê as letrinhas miúdas. Não. Ou se lê, não entende. Eu acredito que não lê. E aí, eis que ele está dando um cheque em branco. Exatamente. Então, assim, você tem aí um problema futuro. Se você colheu bacana, se você conseguiu entregar o produto, o grão, show de bola. Mas se você não conseguiu, aí você vai ter um problema seríssimo. Porque, normalmente, os inadimplementos são altos. E por que é tão difícil reverter? Você falou que, no caso, quando nessa operação a trade pode negociar no mercado financeiro esse crédito, por que é tão difícil reverter? Porque quando eu estou falando da CPR produtor trading, eu estou falando de crédito rural. É um crédito entre o produtor e a trade. Quando eu pego da trade para o mercado financeiro, que eu estou autorizando trabalhar, aí eu não tenho mais essa proteção do crédito rural. Ela deixou de ser crédito rural. Aí eu vou ter todas as consequências de uma execução normal. Correto. E muita gente está assinando essa cláusula sem entender a dimensão disso. Sim. E bastava uma assessoria para a gente explicar que tem outros caminhos. E se não tem, você tem o direito... A CPR, quem emite é o produtor, Raquel. Então, assim, se eu estou emitindo uma CPR, eu tenho o direito de questionar as cláusulas daquela CPR. Correto. Né? Não, mas só assinei. E é o que acontece. Eu diria que o raro é alguém que questiona uma cláusula de uma CPR. Tem uma questão de ter consciência, né, da limitação de cada um dentro da sua área de atuação. Então, se faz necessário procurar um assessor de investimento para tratar de finanças, de um advogado para entender melhor um contrato. E de um produtor rural para alimentar a gente. Para alimentar a gente, exatamente. Todos nós somos interdependentes. Sim. Interdependentes, mas cada um com a sua área de conhecimento. Porque você imagina, eu estou aqui encantada com o posicionamento aqui do Hélito, explicando o mercado financeiro. Agora, você imagina o meu cliente produtor rural, que ele está pensando na safra, ele está fazendo a revisão do maquinário dele. Pensando se chove, rezando para chover, porque dia 24 de setembro termina o vazio sanitário. Então, se tiver chuva, dia 24, você já pode começar a plantar, se não, esperar a chuva. Aí você imagina essa mesma pessoa fazer a análise desse mercado. É complexo. Então, claro. E fica muito mais em conta você contratar assessoria responsável e que vai te dar uma dimensão de investimento. O produtor sabe produzir. E isso ele sabe bacana. Nosso produtor brasileiro, Raquel, ele está aquém de qualquer um do mercado. Ele é o melhor produtor rural do mundo. A gente tem
tecnologia, tem conhecimento, sabe lidar com as frustrações de campo, de climáticos, mas dentro disso é muito amplo também. Para uma única pessoa, ou que seja uma PJ, você ter dentro de uma PJ várias pessoas tomando conta de várias áreas. Então, é complicado para o produtor rural. Então, busca assessoria séria, assessoria correta, que ele vai fazer a soja dele render. Ele pode não colher 60 sacas por hectare, mas ele vai saber como ele vai tirar o lucro dessa produção. Ainda que não renda 60, né? Exatamente. Como ele vai proteger bem o preço dele. Exatamente. Então, pessoal, vamos às nossas considerações finais. Acho que é um assunto que a gente pode retomar mais para frente, né? Vamos ter aí novas sacudidas na nossa economia, né? Estamos aí, né, em momentos de mudança, espero que para melhor. Então, teremos aí, em breve, quem sabe, taxa Selic cai. O cenário vai mudar e a gente vai continuar precisando aprender mais desse universo do mercado financeiro. E, então, desde já, você já é nosso pré-convidado para retornar, né? Eu quero vir de novo, adorei participar. Nossa, que bom! Mas, assim, gostaria das considerações finais, seu recado final para o produtor, o seu também, Márcia, né? Dentro desse nosso contexto aí de oportunidades do mercado financeiro para ele. Então, eu quero convidar, né, o produtor rural, assim como também outros profissionais aí, a vir mais para o mercado financeiro, né? A gente está aqui para ajudar, né? A gente está aqui para levar conhecimento, para levar soluções, para te ajudar a sair de algumas armadilhas, né? Então, eu quero convidar todos vocês a entrarem mais para o mercado financeiro, participarem mais, a gente precisa mais de vocês no mercado financeiro. E falar para vocês que o melhor ativo é o conhecimento, né? E estamos aqui para ajudar a todos. E foi um prazer participar com vocês. Obrigada. Doutora Márcia, suas considerações finais. Primeiro, agradecer ao Wellington pela disponibilidade de vir participar com a gente. Eu estava ansiosa por esse momento, pela dificuldade que eu vejo do produtor rural e por essa falta de conhecimento, que existem outras opções, e opções melhores. Produzir, o produtor rural sabe, então vamos procurar alguém que saiba capitalizar esse produtor rural de forma correta, né? Então, meus agradecimentos, Wellington, e já fica aqui o pré-convite para um próximo, porque a gente tem umas questões aí ainda, o assunto é amplo. Eu acredito que o produtor rural, tendo conhecimento dessa possibilidade de mercado, surgirão alguns questionamentos, né? Para que você possa ir esclarecer e trazer para o produtor rural essa transparência, essa possibilidade de um novo mercado, mas de forma transparente. E ao produtor rural, a assessoria financeira, assessoria de investimento, uma assessoria jurídica, o custo disso não é alto para o produtor rural frente ao que ele deixa de ter prejuízos por questões que podem ser resolvidas com uma assessoria, seja jurídica, seja assessoria de investimento. Assessoria especializada. Uma assessoria especializada. Correto. Gente, foi muito bom, muito produtiva essa conversa. Agradeço a doutora Márcia, agradeço o Wellington, mas antes de terminar, quero passar às suas mãos o livro Nas Trilhas da Justiça, Memórias e Reflexões de Meio Século de Advocacia. Oh, maravilha! Esse livro, ele conta um pouco dos bastidores de 50 anos do escritório Celso Cândido de Souza Advogados. Os advogados escreveram causos reais dos bastidores, histórias que aconteceram, né, ali nos bastidores do dia a dia dos advogados ali, ou no atendimento a clientes, ou durante defesa de ações. E eu espero que você goste, para você também, assim como nós conhecemos um pouquinho mais do seu mundo, você conhecer um pouquinho mais do nosso mundo. Eu adorei, eu vi aqui que tá uma dedicação do Fabrício aqui, né? Exatamente. Obrigado pelo carinho. E com certeza eu vou ler atento, né? E, assim, apesar de eu não ser da área,
eu gosto muito de assistir filmes sobre a área jurídica, né? Suítes e tal. Então, assim, eu vou adorar esse livro. Então, nos dê o feedback. Com certeza. Gente, nós vamos ficando por aqui. Se você ficou, eu tenho certeza que esse conteúdo foi útil para você. Deixa a sua curtida, deixa o seu comentário também com a sua dúvida, porque a gente vai repassar para os nossos convidados aqui responder. E se você acha que tem alguém do seu relacionamento que precisa ouvir o que foi dito aqui, compartilhe e continue com a gente. Marque lá no seu sininho, porque em breve vem novos episódios e eu espero você. Até mais!